Deus abençoe, queridos amados, paz e graça da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os dias se afunilam. A vida na Terra tornou-se um funil. Uma vez que você cai ali, na boca do funil, não tem jeito, você escorrega. O grande incentivo do Espírito Santo é evite esse funil. Através da obediência à palavra, você vai evitar de cair nesse funil. Hoje a carne está trazendo as suas paixões para a igreja e ela, sem perceber, ela serve a Deus apaixonada através da carne, ela louva a Deus apaixonada através da carne, ela canta louvor a Deus, prega a palavra, vive o reino de Deus apaixonado pelos desejos da carne. É difícil tirar as paixões, até mesmo do apóstolo, do bispo, do pastor, do obreiro. Eles não conseguem ter uma vida santa. Eles não conseguem ter uma vida que louva e glorifica a Deus. Tudo isso porque eles pensam nas coisas de baixo. Não é que nós não precisamos. Todos nós precisamos de uma casa, de um carro, de uma esposa ou qualquer outra coisa. Mas se você deixar Deus dirigir a tua vida, estas coisas vão acontecer. Se você deixar Jesus dirigir os teus caminhos, Ele vai te conduzir o caminho da ordem e decência. Você não vai ser um desordeiro na matéria, na vida. Você não vai fazer as coisas aleatoriamente. Porque quem tem Deus é ordeiro. Tem a sua vida em ordem e com decência. Quem anda dirigido por Deus, anda com ordem e decência, não dá escândalo. Ele evita qualquer tipo de escândalo. Quem teme a Deus não abre a boca para acusar, para escandalizar. Quem tem Jesus no coração, quem tem a direção do Santo Espírito de Deus, é um homem super prudente, teme a Deus, não toca nem nada ungido, não toca. Não, porque a consciência deste homem ou dessa mulher é santa. Lhe foi dada a santidade, a marca do Cordeiro, e ele sabe que o amigo ou amiga, a outra pessoa que serve a Deus, tem o sangue de Cristo naquela pessoa. Mas nós, povo de Deus, nós esquecemos, nós não guardamos os princípios básicos do reino de Deus, que é não toquei no meu ungido. Não pegue as coisas de Deus e banalize. E tudo está dentro de nós. Uma vez que temos a consciência iluminada, foi nos dada a chave do céu. E a gente não guarda isto. A gente começa exacerbadamente a andar pela matéria, andar pela carne, desejando tudo que a carne pode dar, porque isso prova que Deus está comigo. E é um grande erro de qualquer homem de Deus, que não zela da sua boca, dos seus pés e da sua mão. É um grande erro achar que porque Deus pode dar o que eu quero, eu corro atrás de tudo que eu quero. É um erro. O próprio Jesus disse, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. A gente não observa a palavra de Jesus. A gente pega tudo que o Pai pode dar através de oração e corre atrás. Só para dizer que Deus me abençoou. Qual é a vantagem de ser abençoado? Diga para mim, qual é a vantagem de ter tanta coisa se você não tem Jesus no comando da tua vida? Lembre, uma coisa é o que o Pai pode dar. Isso é um fato, Ele dá mesmo, porque Ele é um Deus poderoso, tudo é dele. Mas Jesus Cristo conta com um homem sensato. O Espírito Santo conta com um homem sensato. Um homem que não corre atrás dessas coisas de baixo. Precisa, mas ele espera em Deus. Ele não sai correndo atrás das coisas de baixo, tentando mostrar para o mundo que tem Deus, quando na verdade ele mostra para o mundo que ele anda na carne. Nós vamos ler uma mensagem e eu te convido, em nome de Jesus, para a glória de Deus, tu me acompanhar nessa mensagem. Você vai descobrir, pela palavra de Deus, que quem põe o seu coração nesta vida, vai viver por essa vida. Mesmo pregando a palavra de Deus, vai viver por essa vida. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 5, diz assim: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que é a carne. Deseja mais quem vive carne
deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Percebeu? Porque muitos homens de Deus, mulheres, sonham ser grandes. Percebeu? Não é pela obra de Deus. Não é. As pessoas mentem para si mesmas. É que a obra de Deus tem que crescer, a obra de Deus tem que crescer, como se isso fosse preocupação dela. Não é. Não é da minha preocupação que esse canal cresça. Não é. Não é. Quem tem que se preocupar para esse canal crescer é Deus, porque eu estou falando dele. A minha preocupação é fazer bem e melhor. O resto pertence a Deus. Crescimento, segundo a Bíblia, quem dá é Deus. Eu não tenho que me preocupar em crescer, porque se eu preocupar em crescer aqui, eu vou esquecer de fazer bem. O que é que me convém? É usar as armas que me pertencem. E a arma que me pertence para fazer algo é fazer bem. É me dedicar em fazer bem. Defender princípios, caráter, sem misturar as coisas de baixo. As coisas de baixo vão me acrescentar, porque a Bíblia diz que Deus é justo. Então eu tenho que pôr isso na minha mente. Eu que sirvo a Deus, eu não tenho que correr por crescimento. Não tenho que correr por crescimento. Eu tenho que correr para fazer bem e melhor. Fazer bem e melhor. Deus então vai dar ok naquilo que eu faço. Se Ele quiser, e só se Ele quiser, Ele vai mandar quantos bichos, quantos passos, quanto Ele quiser de codorniz para a minha vida. Eu não tenho que me preocupar com isso. Se eu me preocupar com o crescimento, certamente eu vou falhar diante de Deus e nas coisas santas. Mas nós, como igreja de Jesus, esquecemos de trazer em memória o interesse de Deus, aquilo que agrada a Deus, aquilo que prefere Deus fazer. Deus tem preferência mesmo. Mesmo na obra dele, ele tem preferência. Você não pode banalizar, você que serve a Deus, bispo, apóstolo, pastor, papa, seja você quem quer que fale de Jesus, você não pode banalizar a obra achando que Deus vai dar ok só porque você está falando dele. Ele não vai entrar nessa furada, porque isso é uma furada. Qualquer um pode falar de Deus. Mas se você se preparar com o Senhor, se você procurar saber do teu Deus, do teu mestre, qual a sua vontade, baseado no que está escrito, ele vai dizer: eu quero que hoje você pare. Hoje você vai repetir o que fez ontem. Ou hoje você não fale. Se você perguntar para Jesus qual a preferência dele, aí sim você vai estar fazendo o que o mestre manda, do jeito que o mestre manda, e para agora o nome dele. Se isso não fosse verdade, o que eu estou falando, ele não teria mandado o Espírito dele para a gente não ficar só. Porque ele sabe que o homem só vai pensar nas coisas de baixo. Como está escrito, aquele que vive pela carne vai pensar sempre no que favorece a carne. Hoje é uma vergonha. Hoje é uma vergonha a igreja do Senhor Jesus. É uma vergonha. Só pensa na carne. Só pensa na carne. Gera confusão, acusações, brigas, intriga, roubo. A igreja se corrompeu e não percebeu que se corrompeu. Não se arrepende. Você não vê pregação de arrependimento. Você não vê pregação de exaltação a Deus, de glorificar a Deus. Só vê pregação de exaltação. É que eu sou melhor, que eu sou isso, que meu Deus é isso, meu Deus é aquilo. Não vê uma pregação que exalta o santo nome do Senhor Jesus. E por que não vê? Porque esses homens vivem pela carne, como está aqui escrito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é a carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, se eu sou um servo de Deus, fiel a Deus, um homem temente a Deus, um homem que tem a preferência de Deus, como Pedro tinha, é claro que eu vou viver para o Espírito Santo. É claro que eu vou viver para aquilo que o Espírito quer. Eu não vou me preocupar com o que eu preciso, porque eu preciso de tudo e quero muito. Afinal, eu sou carne. Mas se eu sou a carne santificada, irmão,
Me desculpe se essa palavra está indo contra a muitos. Mas eu não posso fugir daquilo que eu tenho. Porque se eu fugir do que eu tenho, eu perco. E aí vou me deparar com aqueles que pensam segundo a carne. Mas se eu tenho o que eu estou falando, eu tenho que continuar a fazer crescer isto. E eu só faço crescer o que eu tenho, dando ênfase ao que eu tenho. Se eu tenho santidade, eu tenho que defendê-la. No livro de Hebreu, diz no verso, se não me falha a memória, 12. No capítulo 12, no verso, me fugiu a memória agora, mas é 12, capítulo 12. Diz o seguinte: aquele que tem um reino do qual não pode ser abalado, retenha com firmeza e sirva a Deus agradavelmente. Então, se eu tenho um reino que não pode ser abalado, é a minha responsabilidade primeiro saber o que é que abala o reino. Amém, Jesus? Eu tenho que saber o que é que abala o reino. Qualquer coisa que venha abalar o reino, que venha colocar o reino em risco, eu tenho que tirar fora. Mas a igreja não consegue perceber isso hoje. Os homens de Deus não conseguem perceber que o engano, a mentira, a soberba, o engrandecimento ameaça o reino. Eles não conseguem ver isso. Eles sabem, mas faz de conta que não sabem. E continua ameaçando o reino que está nele, que é o reino de santidade, dependência de Cristo, por um punhado de moeda, pela fazenda, por um carro, por status, por tanta coisa, por aparência na mídia. Trocam a santidade. Trocam a vontade do Espírito. Porque o Espírito Santo veio falar para mim e para você a vontade do Pai e do Filho. Logo, o Espírito Santo espera que o homem que teme a Deus acate isto e viva por isto, e não pela carne. Desculpe eu estar falando assim o tempo todo, mas a verdade é que um dia todos nós saberemos que Deus não se agrada do que hoje vê. Que Deus não se agrada vendo tanta gente exacerbadamente buscando seus interesses. E a moeda de troca é o Evangelho. Eu queria aqui estar falando outra palavra, de outra forma. Mas Deus usa os seus servos para o fim que lhe compraz, para o fim que lhe agrada. Quem sabe um dia, antes de nós descermos à sepultura, o Senhor possa abrir nossos olhos e dizer: poxa, eu ensinei você a verdade, você saiu da verdade. Você desvinculou. Eu chamei você para ficar comigo e você saiu. Eu te chamei para te fazer um parceiro, um amigo, andar comigo. E você preferiu andar com você nos seus interesses. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa meus irmãos, minhas irmãs. Meu Deus, ajuda a cada um a se libertar de si mesmo, do seu ego, Pai. Faz crescer, Senhor, a Tua vontade em nossos corações. Purifica-nos, Pai, de novo, limpa-nos de novo. Ajuda, Pai, a nossa arrogância, a nossa ignorância, o nosso desejo de ter tantas coisas, Pai, de buscar tantas coisas. E esquecemos de Te adorar na beleza da Tua santidade e de manifestar a Tua vontade através da pregação do Evangelho. Um Evangelho simples, rodeiro, mas real. Cheio de amor, de santidade e pureza. Pois a boca só pode falar aquilo que o coração está cheio, Senhor. Em nome de Jesus, visita meu irmão, minha irmã, que se encontra em situações adversas. E abre, Pai, a janela do céu na vida da minha irmã, do meu irmão. Derrama a Tua bondade de purificação. Derrama o Teu amor em forma de favor. Acolhe os necessitados, os pobres em espírito. Acolhe aquele que dependeu de Ti, que esperou em Tu, que creu em Ti. Ajuda-nos, Pai, ser melhor. Ajuda-nos, Senhor, a Te ouvir e pôr em prática a Tua vontade. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia.